Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 197, módulo 14. O assunto, primeira experiência. Vamos lá? O objetivo desta primeira experiência é demonstrar o funcionamento de um sistema motogerador de corrente contínua. Teoria: um motor de corrente contínua pode ser usado para fazer girar um gerador de corrente contínua. E a combinação ela é chamada sistema motogerador. Motogerador. Se o motor e o gerador estão ambos no mesmo eixo giratório, a combinação é conhecida como dinamotor. Dinamotor. Usando um motor gerador ou um dinamotor, é possível converter uma tensão contínua de um valor para o outro. Por exemplo, um motor de corrente contínua de 12 volts pode ser operado pela bateria de um automóvel e o eixo do motor pode ser acoplado a um gerador de corrente contínua de 250 volts. Esta é uma maneira prática de obter uma tensão contínua elevada a partir de uma baixa tensão contínua. Nesta experiência, vocês, alunos, irão usar o motor de corrente contínua para girar o eixo de um outro motor de corrente contínua. É de fato interessante e importante que o motor de corrente contínua irá gerar uma tensão se o seu eixo for girado. Ademais, se vocês aplicar uma tensão de corrente contínua a um gerador de corrente contínua, ele funcionará como um motor. Existe exceção para isso. Por exemplo, alguns geradores de corrente contínua possuem um relé de desligamento automático, operando mecanicamente, que abre o enrolamento do campo ou a conexão do comutador toda vez que o eixo não estiver girando. Desta forma, aplicando-se uma tensão a este gerador, não pode fazê-lo funcionar como motor. Procedimento. Primeira parte. Efetuar a ligação da placa de circuito conforme está sendo indicado na figura ao lado. Observe que na figura nós temos dois diagramas. O diagrama de cima é um diagrama esquemático. O diagrama de baixo é um diagrama chapeado. O resistor variável controla a corrente para o motor de corrente contínua. Portanto, é ligado como um potenciômetro. Primeira etapa: aplicar tensão ao circuito e observar que o interruptor liga e desliga o circuito do motor. Segunda etapa: com o motor funcionando, observar que o resistor variável controla a sua velocidade. Segunda parte: montar dois motores na placa de circuito, conforme está sendo indicado na figura ao lado. Observe a figura ao lado. Certifique-se que o eixo dos motores estão alinhados e que o curto pedaço de tubo flexível encaixa firmemente em ambos os eixos. As ligações da placa de circuito devem ser feitas conforme está sendo indicado na figura. Observe. Neste arranjo, o primeiro motor é usado para girar o eixo do segundo motor. O segundo motor está sendo usado como gerador. Primeira etapa: aplicar tensão ao circuito e observar que o motor faz girar o gerador, isto é, o segundo motor. Segunda etapa:
variar a resistência do circuito girando o eixo do resistor variável. Observar que isso controla a velocidade do sistema do motor gerador. Terceira etapa. Com o sistema motogerador funcionando, usar um voltímetro para medir a tensão de saída do gerador sobre os terminais 3 e 4. Como para todas as medições da tensão, vocês, aluno, devem começar com a escala mais elevada do voltímetro e passar para a escala menor até obter a leitura do aparelho. Quarta etapa. Variar a velocidade do motor e observar que a tensão contínua de saída nos terminais 3 e 4 muda com a variação da velocidade do motor. Conclusão. Um motor de corrente contínua irá gerar uma tensão quando o seu eixo for girado. Quanto maior for a velocidade do eixo do gerador, maior será sua tensão de saída. Um sistema motogerador pode ser usado para mudar uma tensão contínua de um valor para o outro. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima!